Olá, queridos espectadores da TV União. Estamos aqui com mais um Saúde em Foco. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a regulação emocional do estresse, né? Então, o estresse é uma coisa que às vezes a gente acha que é muito comum no dia a dia ali, mas nem sempre é bom a gente conviver com isso. E para que a gente fale sobre esse assunto, estamos com a convidada super especial, Clara, tudo Olá, bem? sim. Clara é psicóloga, né? Seja bem-vindo aqui. Bom ter você bater esse papo conosco. Antes de tudo, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, para Sim. quem não te conhece. Você já grava bastante conteúdo nas redes sociais ali, que é bem legal, mas fala um pouquinho pro pessoal da TV União aí, de quem é você, de como que você trabalha, para que depois a gente entre um pouco nesse assunto aí. Bom, eu sou a Clara, sou psicóloga, recém-formada pela Unify. Atualmente eu faço uma pós-graduação em TCC, então pela PUC Rio Grande do Sul, e também uma atualização em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental pela USP. Além disso, sou criadora de conteúdo há quase 4 anos, desde o início da graduação. Conto aí com uma comunidade de praticamente 40 mil seguidores e todos os dias estou ali falando um pouquinho sobre regulação emocional, que é muito importante. Legal, eu já acompanho seus conteúdos de um Sim. tempo e é bem importante. E até vamos começar agora com esse ponto que você falou, que é a TCC, que é a Isso. terapia Cognitivo e comportamental. tal. Isso é uma abordagem da Isso. psicologia, né? Que Perfeito. hoje eu acho que é a mais usada, né? Já Isso. teve algumas linhas que foram usadas antes e agora é a mais usada, né? Conta pra gente como que funciona essa terapia, qual que é o tipo de abordagem que funciona ali, você como terapeuta, você como psicóloga dentro do consultório, como que você aborda esse tipo de terapia? Sim, a TCC ela é muito dinâmica, então ela é muito colaborativa. Eu e paciente, né, eu costumo dizer que ambos temos a colaboração na terapia. Então é 50% você, se você fosse meu paciente, e 50% eu. Nunca Certo. eu estou menos do que o paciente, é sempre muito participativo. Além disso, a TCC é muito focada no agora, no hoje. Então, nós buscamos resoluções de problemas. É claro que através disso nós podemos também focar em outras questões, mas a TCC hoje é muito usada em colaboração com a psiquiatria para tratamento de transtornos mentais mesmo, como depressão, ansiedade, toque, pânico. Entendi. Basicamente, então, você vai orientar a pessoa a entender o problema, mas a Com resolução, a técnicas, situação isso. é mais cabe à pessoa, né? Ela tem que Exato. querer, ela tem que Isso. entender, ela tem que participar dessa resolução Com ali, né? certeza, Então, sim. não é, você não vai passar um caminho, você não vai fazer o caminho, você vai mostrar o caminho e guiar a pessoa, né? Exato. Eu costumo dizer que é como se tivesse uma porta, né? Nós buscamos encontrar a chave dessa porta em conjunto, mas é o papel do paciente pegar essa chavinha que Legal. encontramos, ir até a maçaneta e girar para abrir essa porta. Perfeito, muito bem. E até antes da gente entrar nesse ponto, já teve outros profissionais da área aqui, de psicologia aqui, mas quando a gente fala nessa parte de terapia, de tudo isso, a gente ainda vive um bloqueio, né? As Sim. pessoas pensam, terapia é coisa de doido, eu não preciso de terapia. Por que eu vou resolver meu problema? Por que eu vou contar minha vida para alguém, né? E eu acho que hoje isso já mudou muito, a gente já sabe que muitas pessoas procuram, mas é cada vez mais importante que as pessoas realmente pensem disso de sua forma, porque quando a gente precisa de qualquer outra coisa, a gente, eu preciso de alguma coisa para saúde bucal, eu procuro um dentista. Eu procuro para saúde geral, eu procuro um médico. Eu preciso para emagrecer, para alguma coisa nutricional, eu procuro um nutricionista. Mas para mente eu não procuro nada, Exato. porque senão eu sou doido, né? O que Exato. que você fala um pouco pra gente, né? Eu vou até aproveitar o gancho, porque a TCC trabalha muito com crenças, né? As nossas crenças são a nossa visão de mundo, a forma como aprendemos a enxergar a realidade. E quando nós temos uma crença de que, não, eu dou conta sozinho, eu sou bom o suficiente, eu não preciso de ajuda, ajuda é coisa de louco. Quando eu tenho essa crença sobre psicoterapia, sobre ajuda, automaticamente o meu comportamento é, eu não preciso disso. Eu não quero, é coisa de maluco. Então eu não busco, porque a TCC tem muito esse fundamento. É a nossa visão de mundo, as nossas cognições que acabam aqui refletindo em nossas emoções e em nossos comportamentos. Então, se eu penso que não preciso de terapia, automaticamente o meu comportamento vai ser não buscar a Sim. terapia.
Só que no fim das contas isso aí influencia em várias Exato. áreas da vida, né? Que é comportamentos pessoais, comportamentos com outras, Sim, porque você claro. vai ter, tipo assim, reações a outras situações. Então são coisas que às vezes a gente pensa nisso aí, mas não, eu sempre vivi assim, tudo bem. Mas Exatamente. às vezes não tá tudo bem, né? Às vezes Sim. você podia viver uma vida melhor, você podia ter uma situação melhor ali, né? Perfeito, sim. Muito bem. E agora vamos falar sobre o ponto principal que a gente vai falar hoje, que é sobre estresse. Sim. Estresse, acho que virou uma coisa que todo mundo vê como comum, vê que é normal, acha que isso aí. Realmente, o estresse é uma coisa comum, que ele faz parte do nosso Faz corpo, do parte. nosso organismo, mas a gente tem que aprender a lidar com ele de uma forma diferente, né? A gente não pode absorver esse estresse, né? E é isso que você fala muito dessa parte, né? Queria que você fizesse uma abrangência pro pessoal, para todo mundo entender um pouco sobre isso, pra gente bater um papo sobre essa área. Claro, eu gosto de reforçar que nós vivemos hoje em uma sociedade que é hiperprodutiva, né? Então nós estamos o tempo todo produzindo, sempre buscando sermos melhores, conquistar mais coisas, só que nós nunca paramos para refletir o que já conquistamos até aqui. O quanto, né, essa hiperprodutividade também pode impactar em nossa saúde mental. Impacta muito, porque o estresse é sobre esse conjunto de tarefas que eu tenho acumulado e eu não consigo nem respirar diante de tantas demandas. Então é importante, isso a terapia faz muito bem, refletirmos sobre o que estamos vivendo, como eu consigo conduzir todas essas tarefas e o que me limita a principalmente aprender a delegar, aprender a pedir ajuda, aprender a otimizar o meu tempo e organizar essas tarefas. Porque qual é a grande questão? Não é mais tarefas que te tornam uma pessoa melhor, que te tornam uma pessoa com mais valor. Pelo contrário, são tarefas otimizadas, mas que você consegue ver um resultado. Certo. E quanto mais estressado talvez a gente esteja, a gente vai fazendo mais coisas e menos e vai ter menos resultado, né, no fim das contas, né? E quando a gente fala nisso, né, hoje nessa questão ali, até um dado relevante que você me passou, que hoje quando a gente fala nessa questão da rotina do estresse, o Brasil tá na ponta ali, Exato, né? sim, saiu alguns dados em 2024, no ano passado, inclusive está no site da Ipsos, de que o Brasil está em 4º lugar no ranking mundial de estresse. E isso é uma questão muito impactante, porque o estresse ele não impacta apenas na sua saúde emocional, mental, impacta na sua saúde física. Há uma liberação maior de cortisol, e cortisol impacta em nossa imunidade, impacta na insônia, né? Então reduz o seu sono, um sono de qualidade, e consequentemente em seus relacionamentos, profissão, enfim. O cortisol ele é algo que a gente precisa pra gente viver, né? Claro. Mas em excesso ele é um problema, né? E aí a gente já falou várias vezes com os profissionais, isso afeta a qualidade de sono, que depois afeta em exercício físico, em emagrecimento, em saúde geral, relações pessoais, então é uma coisa que realmente complica, né? E quando a gente fala nessa questão ali do estresse, né? Então ele vai gerar vários outros gatilhos que às vezes a gente acha, eu tô doente, eu tô ansioso, eu tô com depressão, e às vezes isso aí começou ali com uma pontinha, com um dia estressante que você acha que era normal, com um dia estressante que você acha que era normal, com uma semana, com um mês, com um ano, e depois isso aí vira o normal, só que uma hora o preço chega, né? Isso, sim. Então a gente tem que pensar muito nessa questão ali, né? E quando a gente fala nessa questão do estresse, né, a gente tem alguns meios de regulação, de tudo mais, que é o que você fala bastante, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, de como que a gente pode, na nossa rotina, pensando, buscando ali, de uma forma, porque também, vamos pensar no geral, eu tenho que ser produtivo, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então como que eu vou tirar o estresse da minha vida ali, então, como que a gente vai pensar dessa forma ali, Sim, eu costumo dizer que regulação emocional não é sobre controle e nem sobre apagar as nossas emoções, então é aprender a atravessar, né? Eu gosto muito desse termo porque de fato é como se nós fôssemos atravessar uma emoção que traz desconforto. Então o primeiro passo para TCC, né, sempre é nós olharmos para as cognições. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar aqui numa personagem, na Ana, e a Ana acorda e ela automaticamente já acorda com grande mau humor. Por quê? Assim que ela se levanta, já vem na mente dela: eu tenho 13 e-mails para responder, eu tenho 4 tarefas para entregar no trabalho, eu tenho um filho na escola, eu tenho um balé para ir ver a minha filha apresentar. Então são muitas coisas. E o que vem para ela? Sem ela perceber, porque isso são os pensamentos automáticos que nós trabalhamos na TCC. Então, sem ela perceber, vem o pensamento automático: eu não vou dar conta. É muita coisa para mim. Automaticamente, tudo isso, todos esses pensamentos muito rápidos, trazem a ansiedade e o estresse.
Qual é o comportamento? Não vou ver o balé da minha filha hoje. Não vou entregar todos esses e-mails. Ou, pelo contrário, posso fazer tudo isso e ficar ainda mais estressada. Então, o nosso primeiro foco é trabalhar esses pensamentos. Ana, será que de fato você não vai dar conta? Quais são as evidências que corroboram com esse pensamento? Antes, em dias também muito intensos, você conseguiu lidar? Sim, Clara, consegui. Então é isso. Então a gente sabe que no fim do dia é possível dar conta. Agora, qual é também outras formas de lidar com esse cenário? Uma forma mais comportamental. Vamos aprender a delegar, porque tem muito isso. As pessoas não gostam de delegar tarefas, elas querem estar sempre no controle. Então eu não delego. E por não delegar, o meu dia se torna ainda mais estressante. Ou eu não quero pedir ajuda, porque ajuda é sinal de fraqueza. E esse sinal de fraqueza eu não quero ser fraco. Então eu também tento controlar tudo, tento sempre estar aqui comandando. Só que esse comando, esse controle é o que acaba acarretando ainda mais estresse, porque nós precisamos delegar tarefas, precisamos aprender a otimizar o tempo, a planejar adequadamente. Certo, muito interessante. Então, basicamente é o que você falou, né? A gente vai atravessando ali de uma forma mais suave, né? Isso. E no fim das contas, muitas vezes o estresse, eu vejo por várias situações, que a gente prevê ele, mas muitas vezes, não o estresse no caso, né? A situação. A gente prevê a situação e muitas vezes eu fico pensando na situação X, isso. E ela te gera um estresse. Mas se você, quando segue a linha ali tudo, a situação não aconteceu. Exato, sim. Esse é o grande ponto da TCC, porque o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é pensamento e o que é um fato. Para ele, chegou na mente, é verdade. Vou me preparar para isso. Então, Ana pensando, eu não vou dar conta desse dia, o cérebro dela interpreta que ela não vai dar conta e eu preciso me preparar para o perigo. E aí vem a liberação de cortisol, vem até a liberação de dopamina, independentemente. Mas o que acontece no fim das contas? O cérebro se prepara para lidar com o perigo. Ela fica ansiosa, aí vem a falta de ar. Nossa, acabei de acordar, já estou de mau humor e com falta de ar. Mas calma, o que está acontecendo dentro da sua mente para que isso esteja resultando em todas essas reações fisiológicas, percebe? Entendi. Muito interessante. Às vezes isso são coisas que a gente acostumou tanto a lidar com isso que a gente esqueceu de pensar nisso, né? Então, basicamente, quando a gente fala na terapia, você ajudaria a que o seu paciente tivesse esse pensamento, seria isso? Tirar os pensamentos? Tivesse esse pensamento. Sim. E você vai ressignificar, falar assim, em vez de você pensar assim, pensa assim, seria Exato. Basicamente isso? Sim, mas eu não trago o pensamento pronto, né? Entendi. Porque também é uma grande questão nossa, que é o questionamento socrático, que é fazer com que o paciente chegue à própria conclusão. Então, eu vou ofertando alguns... É como se eu estivesse ali me ajuda com a palavra. Provocando, sim. Isso, para que você chegue na conclusão. Sim. E quando você chega, pronto, claro, eu acho que é isso. Certo. Então, calma, eu já dei conta, assim, em dias anteriores, então acho que eu posso dar conta. Eu acho que no fim do dia eu consigo ver a minha filha no balé. E ela consegue, entendeu? Mas são tantas coisas acumuladas que o pensamento vem, não vou conseguir. Minha filha vai ficar muito chateada porque eu não vou conseguir ir no balé. Mas ela deu conta, certo? O pensamento que era muito irreal, muito disfuncional. Certo, muito legal. É uma ótima linha de pensamento, isso, né? Que é importante que a gente tenha essa ideia ali. O pessoal de casa já vai pegando essas dicas, já vai aprendendo ali. Então, aprendam a questionar os pensamentos, porque nem tudo que se passa em nossa mente é um fato. É isso aí, muito bom. O programa já vai indo muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo. Depois eu quero que você volte com algumas dicas também, que eu sei que tem algumas dicas que ajudam a diminuir essa parte do estresse. A gente tem uma parte também que a gente gosta ali, que o pessoal gosta muito, são mitos e verdades, a internet, muita gente fala muita coisa, então a gente vai esclarecer alguns mitos e verdades aí, e a gente já volta. Vamos dar um tempinho aí para os nossos patrocinadores e a gente já volta. Um abraço. Você que está aí parado, sem saber o que fazer no segundo semestre, já pensou em começar a faculdade ainda esse ano? Você não precisa esperar mais nada. O vestibular de mediano da Unify já está com inscrições abertas. E o melhor, você escolhe como quer entrar. Você pode fazer sua prova 100% online ou usar sua nota do Enem. É prático, rápido e sem complicação. Essa era a oportunidade que você esperava. Se inscreva agora vestibular.fi.br. Vá além com a Unify.
Clínica Amor Saúde, São João da Boa Vista. Medicina, odontologia e exames com qualidade, agilidade e preços que cabem no seu orçamento. Cuidamos de você e da sua família com carinho e compromisso. Porque família que se ama, cuida com Amor Saúde. Você já ouviu falar no tratamento ortodôntico com os alinhadores ClearCorrect? Ele é o que tem de mais avançado na odontologia mundial. A gente consegue corrigir o seu sorriso de forma discreta e confortável. Mude o seu sorriso, mas não mude a sua rotina. Eu mudo meu sorriso sem mudar minha rotina. Você, profissional da saúde, dedica a sua vida a cuidar dos outros. Mas quem cuida da sua saúde financeira? Imagine ter um parceiro contábil que entende as particularidades da sua profissão. Essa é a Ideal Company. Contabilidade, há mais de 16 anos, oferecendo soluções completas e personalizadas, com expertise comprovada para profissionais da saúde. Não perca mais tempo. Acesse nosso site, ligue ou nos faça uma visita e descubra como podemos otimizar a sua gestão financeira. Olá, querido espectador da TV União, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Hoje estamos num papo super interessante falando sobre psicologia, sobre regulação emocional, do estresse, para que a gente tenha um bem-estar, que a gente viva melhor. No primeiro bloco aí, a Clara já falou bastante coisa bacana pra gente e agora a gente vai seguir agora falando um pouquinho mais, né, Clara? Se a gente comentou dessa questão ali do estresse, de como que ele desencadeia vários problemas na nossa vida e como que a gente pode pensar de uma forma melhor, né? Reestruturar o nosso pensamento. Mas além dessa reestruturação, né, tem algumas outras dicas que a gente pode dar para o pessoal de casa ali, para que eles consigam entender melhor isso aí, como que eles vão conseguir fazer essa regulação emocional ali, fazer com que o emocional deles esteja de uma forma mais tranquila para poder viver melhor e tudo isso aí refletir numa vida com mais bem-estar, né? Você tem algumas dicas especiais para essa pessoal de casa? Sim, bom, primeiramente, para a gente conseguir pescar, eu costumo dizer, né, os nossos pensamentos, nós precisamos olhar para eles e isso exige foco, atenção. Nós temos uma técnica que é muito reconhecida hoje na ciência, que é mindfulness, atenção plena. Então, estar consciente do momento presente. Nessa sociedade tão produtiva que nós conversamos, é muito comum vivermos no automático, sem nos darmos conta do presente. Então, nosso pensamento está sempre no futuro, sempre no passado, mas nunca no agora. E, consequentemente, eu vou acreditando em tudo que se passa na minha mente, sem olhar para os pensamentos. Então, primeiramente, mindfulness, para identificar os gatilhos que te despertam o estresse. E aí vem a questão, então, esse é o pensamento que está me desencadeando aqui, uma ansiedade, uma preocupação, um estresse. Então, eu vou focar nesse pensamento, eu vou buscar uma resposta alternativa para ele. Além disso, também ajuda muito respiração diafragmática, que é uma respiração muito usada também para ansiedade, preocupações intensas. Usamos muito uma técnica de fatias, né? Então a gente começa a reorganizar o nosso tempo. O que é realmente importante fazer hoje? O que é principal na minha rotina hoje? O que eu posso delegar para amanhã? O que eu posso deixar para depois? Certo? Essas técnicas costumam ajudar muito. Aí é aquelas coisas, né? Eu acho que muito quando a gente fala nesses assuntos que a gente está falando hoje, as pessoas acham que é besteira. Assim, mas eu vou ficar dividindo meu tempo, isso, aquilo, eu vou ficar organizando minha agenda e tal, não, eu gosto de fazer as coisas assim, sabe? Só que a pessoa não para pensar que isso está desencadeando nele um estresse, um problema, alguma ansiedade, e no fim das contas, quando ela
pega e muda, ela consegue fazer de forma fácil ali. Então, às vezes, assim, é besteira. É besteira, talvez você pensar no contexto, mas resolve. Isso. Dá muito certo. A organização, às vezes a pessoa fala, tem 30 coisas para fazer. Olha que ela pontua e vê realmente, são coisas que ela poderia deixar para outra pessoa fazer. Às vezes ela nem precisaria fazer essa semana, ela nem precisaria se preocupar com isso, né? E às vezes fica pensando nisso aí. Então é importante nisso. E até falando nessa questão ali do pensamento no agora, né, de estar buscando isso aí que você falou, a gente tem realmente um problema, né? A gente faz uma coisa pensando na outra, né? Sim. Aí a pessoa fala, nossa, o dia tá corrido, parece que não rende, tá? Mas a pessoa nunca se concentra, às vezes, 100% naquilo que tá fazendo, né? Então, o que é uma dica, tipo assim, como que a gente pode se concentrar nesse agora? Como que a gente pode ter essa questão ali, às vezes a gente pensar no processo do que a gente está fazendo, ou em algum tipo de orientação que você pode estar ajudando a gente nisso aí? Você tem algum outro tipo? Sim. Mindfulness, na verdade, atenção plena, é trazer a nossa consciência para agora. Quando a gente fala isso, é tudo muito abrangente, né? Como que eu faço isso? E a questão é, usa o seu tato. Então, o que eu tô tocando agora? Eu tô nessa mesa, ela tá gelada, tá frio hoje. Isso ajuda. Por quê? Automaticamente eu tiro meu foco daqueles pensamentos angustiantes, trago meu foco para a mesa. Olha o agora. Todos esses pensamentos de medo, de estresse, não existem quando eu foco no agora. Por quê? O que existe aqui é o Bernardo na minha frente, é essa sala que estamos gravando, e não meus pensamentos catastróficos. Será que o pessoal de casa está gostando? Será que eu estou falando tudo certo? Não, tira o foco disso. Isso não existe. Eu não sei o que eles estão pensando. O que eu sei é, estamos gravando, e é nisso que eu tenho que me concentrar. Legal, exatamente. E é nisso aí, agora foi o ponto principal, quando você pensa nisso aí, se você está pensando, você está gravando, Isso. aí você fala, será que o pessoal de casa está gostando? Você esquece aquilo que você está fazendo, você não consegue ter um rendimento legal, você não consegue estar 100% aqui. Isso. É igual eu estou aqui, estou conversando com você, eu preciso ter esse conhecimento, entender, a gente tem que conversar. Se eu ficar pensando, estou pensando no paciente que eu tenho que atender, se eu estou pensando nisso, naquilo, eu não vou conseguir ter essa atenção plena. Exato. E às vezes é que a gente está no trabalho. A gente está no nosso trabalho, eu tenho uma tarefa que é muito importante. Tá eu, o computador aqui. E meu celular está aqui do lado. Em vez de você concentrar ali, fazer o que você tem que fazer, não. Você pega aqui, vai um pouquinho no celular, aí você pega a conversa, olha aqui. E no fim das contas, você não mexeu no celular direito, Exato. você não fez o trabalho com o computador direito, você não tomou o café direito, e você fez tudo correndo e tudo de um jeito qualquer. Então, uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Eu tenho aqui até no escritório, até já deixo sempre aqui, que eu deixo 2 ampulhetas, né? Que eu já deixo, que é legal, que às vezes quando eu tenho tarefas para me concentrar e que eu preciso ali, eu deixo o celular de lado e deixo aqui, ó. Agora é a hora. Atenção plena, Exatamente, a hora é a hora de eu usar minha ampulheta, que ela me serve como essa guia aqui. Então ela tipo assim, ó, concentre-se no que você tem ali para fazer. Use os seus sentidos. Então, o que você está fazendo? Usando a sua visão. Aqui eu usei o tato como lembrete, mas uso o olfato. Tô tomando um café, sinto o cheiro do café. Legal. Entendeu? Importantíssimo. Isso. E um outro ponto que você falou, que é da respiração, e que às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô nervoso, eu vou respirar pra quê, né? Mas isso é fisiológico, isso não é a gente que tá falando aqui, que a gente não, isso é fisiologia, o corpo da gente funciona assim. Quem nunca andou de avião? Falar que andar de avião, eu falo que é ótimo, é rápido, é super legal, mas alguns momentos são ruins. Você tá num negócio ali, fechado, andando a 700, 800 km por hora, e às vezes dá uma turbulência, tudo. Quando você tá nervoso, você faz o quê? Respira, se acalma. Então aquilo te acalma. E às vezes no dia a dia você tá precisando parar e respirar um pouco, né? Exato. O que acontece é que a gente sempre busca a fórmula mágica, né? A gente vive numa cultura imediatista também, então entro no celular, já peço o meu alimento, já peço o carro, tudo chega muito rápido. Quando eu vejo que o que pode me ajudar são pequenas técnicas cotidianas, eu não acredito naquilo, porque é muito simples. Como assim é só respirar, é só mudar o pensamento? Não, me dá um remédio, me dá uma fórmula mágica, eu quero melhorar agora. Exatamente. E a gente não entende que tem um processo. É isso aqui, a neuroplasticidade, né? É mudar o seu cérebro aos poucos. Exatamente, a gente sair dessa ideia normal que a gente sempre viveu. Eu vejo que muita gente fala assim, mas eu sempre vivi assim. Mas o mundo nunca foi assim, né? Exato. Você poderia antes, beleza, eu sempre vivi assim, mas antes o trabalho ficava no trabalho. A casa ficava na casa. Hoje a casa está no trabalho, o trabalho está na casa. E aí você consegue viver igual você vivia antes com essa mudança de mundo, né? Então a gente tem que ter esse pensamento, né? Neuroplasticidade foi importantíssimo, um termo ali que a gente pensa de realmente a gente adequar. E a gente, é aquilo que eu falei, às vezes a gente não pensa no cérebro como uma coisa que a gente tem que
treinar, educar, estudar. Sim, exato. Todo mundo faz exercício, todo mundo quer comer bem, todo mundo faz isso. E a nossa cabeça, né? Sim. O cérebro também, ele precisa aprender, a gente precisa reeducá-lo ali. Muito bem, ótimas dicas aí pro pessoal de casa também. Mas a gente tem essa questão de algumas outras coisas que ajudam. E agora eu quero até pegar porque eu gosto disso também. Ultimamente não tenho feito, mas é algo que você faz, que é um hobby seu, que você gosta e que ajuda muito nesse momento, que é a Leitura. Então, Sim. é isso aí. Ler é muito bom, né? Tirar esse tempo para desacelerar. Sim. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão quando a gente pensa numa... acalmar o cérebro na psicologia, a gente poder ler. Quando a gente lê, a gente meio que interioriza alguma coisa externa dentro da gente, Isso. né? E não só a leitura, todos os hobbies, eu acho, né? Tem uma grande prática aí crescendo na internet, que são as cerâmicas, trabalhar com as mãos, porque isso é mindfulness, né? Estou manuseando, tiro o foco do meu pensamento, trago foco para aquilo que eu estou fazendo. Legal. A leitura também, porque é uma forma de distração, então eu tiro o foco dos pensamentos, me concentro em outras realidades, filmes, esportes, tudo isso ajuda muito, e tudo isso é autocuidado. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô na correria, eu vou tirar um tempo para ler, eu vou tirar um tempo para fazer uma corrida, eu vou tirar um tempo para ver um filme. Sim, porque às vezes isso vai te desconectar. Eu sou uma pessoa que tem muitas tarefas, e eu sempre sou bem acelerado, mas tem alguns momentos que realmente, para mim, eu gosto sempre de fazer. Eu gosto de correr, eu gosto de tirar um tempo para a religião e a missa, eu gosto de tirar um tempo para ler. Tenho lido pouco, mas eu gosto de ler porque a leitura, ela me tira de tudo. Então, eu falo que ler é realmente ler, não é você ler, pega o celular, não, então pega, lê, vê. Isso. Então essa parte ali é importante, mesmo que seja, eu gosto de ler livro, gosto, não gosto de ler um jornal, gosto de ler um artigo científico, são coisas que são importantes, né? Sim. Além disso, tudo isso se conecta com os nossos valores, né? Isso é muito importante nessa cultura, então, que nunca para pensar, para analisar, se conecta com os seus valores, porque os nossos valores são bússolas, são eles que guiam a nossa vida, a nossa direção. Muitas vezes eu estou angustiada, desmotivada, e é porque eu não estou em contato com aquilo que eu valorizo. Certo, muito bem. Muito bom. Agora a gente vai entrar num ponto polêmico, hein, Clara? A gente vai falar sobre alguns mitos e verdades. A gente sabe que hoje a internet, muita gente fala muita coisa, tudo. Você vive nesse mundo de internet há um tempo ali e trabalha de uma forma bem legal. Eu vejo que você sempre opta pela parte ética, conversando, sempre entendendo ali. Mas a gente sabe que nem todo mundo é assim. E esse programa, ele até veio por causa disso, viu? Que a gente veio para realmente trazer informação de pessoas que entendem um assunto para falar com qualidade. E a gente sempre tem alguns mitos ali, né? E um dos mitos ali que a gente tem, até que a gente já falou, que o estresse, ele faz parte da vida e não tem o que fazer. Na verdade, a gente já descobriu que é um mito, né? Isso, exato. Tem o que fazer. Você já deu algumas dicas, mas pega uma dica especial ali, ó, tirando esse mito. O que você me fala? Eu acho que é muito importante, como uma boa terapeuta cognitivo-comportamental, sempre olhar para o seu pensamento. Então, por que você acredita que o estresse é normal? Ah, claro, porque é ele quem me motiva. Se eu parar aqui para descansar, eu não vou estar sendo produtiva, eu não vou conquistar os meus objetivos. Mentira, entendeu? Pelo contrário, é o descanso que te ajuda a ser ainda mais produtivo. Certo. Eu costumo dizer em terapia, em consultório, que nós temos... O desconforto, ele faz parte da vida. E a TCC traz isso lindamente, que o sofrimento faz parte. Ele é inerente ao ser humano. A gente sempre vai sofrer em algum momento. Só que nós podemos optar pelo desconforto inicial ou consequencial. O que isso significa? Eu posso optar por sofrer agora, buscando a mudança, porque a mudança gera um desconforto, ou eu posso continuar nessa rotina, estresse, mas em algum momento você vai adoecer. E aí você tem que lidar com o desconforto depois. É tipo aquele negócio, né? Fazer exercício é difícil. Isso. Mas você tem problema de saúde mais. Exato. Então eu falo que a gente tem que escolher qual o sofrimento batalhas. que a gente quer. Acordar cedo para ir fazer um exercício, ficar 1 hora caminhando, ter que estudar, trabalhar, fazer tudo certo, mas isso é difícil, mas outras coisas também vão ser difíceis. Então escolha qual que é a sua batalha, qual que é a sua dificuldade, porque no fim das contas vai precisar ali. Exato, em algum momento você vai sofrer o desconforto, Exatamente. então escolha qual deles é melhor para a sua saúde. Muito bem. E quando a gente fala, às vezes, em terapia, que é um autocuidado essa parte ali, muitas vezes, às vezes, acha que isso é um luxo, que realmente, e você acha, o que você me fala sobre isso? Sim, as pessoas costumam pensar, né, que terapia é um luxo, não tenho tempo para isso, tem outras coisas mais importantes para fazer. Mas aqui também entra o pensamento, por que a terapia é um luxo? Você se dedica ali todo final de semana a estar com seus amigos, a comer um churrasquinho, a tomar ali o seu drink,
Por que então terapia não pode entrar nessa lista? Porque ela é o luxo. Será que é o luxo ou o medo de pedir ajuda? Legal. E eu falo até quando a gente compara em outras coisas, né? Quando a gente fala em saúde, muita gente não vê saúde como prioridade. Isso. Mas tipo assim, eu sempre me cuido, vou no salão, vou na academia, eu faço a unha, eu levo meu carro para lavar, são várias coisas que a gente faz que são coisas que são importantes. Se você gosta de estar bem arrumada, de fazer seus unhas, ok. Se você gosta de seu carro esteja ali brilhando, bonitinho, tudo bem, ok. Mas por que quando você pensa em você, na sua saúde realmente que importa, por que você considera isso um luxo, né? Não, minha casa tem que estar sempre arrumada, tem que faxineira, isso, aquilo. Mas e o seu interior? E você? Você pensa que o seu interior é importante, né? Porque é o único bem que a gente realmente tem ali que é a nossa saúde, é o nosso corpo, o nosso bem-estar. O resto é importante, mas se a gente não tiver a saúde bem, o resto não importa, Exato. né? E autocuidado não é só externo, né? Não é só fazer as unhas, o cabelo, estar sempre impecável. O autocuidado precisa ser interno também. Sim. E é o que você falou, refletiu muito bem. Muito bem. Clara, a gente vai chegando para o final do nosso programa. Sim. Foram várias dicas bem legal, tudo muito importante. O pessoal de casa vai adorar. E eu quero uma última dica, que é o momento que a gente chama de momento microfone aberto. Então a Clara, ela tem experiências de vida, ela tem coisas que ela foi aprendendo durante a vida com um, com outro, com vários pacientes, vários atendimentos, com os estudos, com os livros. E eu queria que você deixasse do fundo do seu coração uma dica para o pessoal de casa. Sim. Fosse uma dica ali sobre a sua área, sobre o seu pensamento. O que você pode dar de dica para o pessoal? Sim. Bom, eu fui estudante de medicina antes da psicologia, então também na Unify eu passei em medicina. E aí lá dentro eu percebi que eu não queria aquilo, eu queria psicologia, porque estava muito conectado com os meus valores, essa orientação, essa busca pela saúde mental. Tanto que foi isso em época de pandemia, isolamento social, que me levou para as redes sociais, para levar uma ajuda a mais para o pessoal que estava em sofrimento em casa. E tudo isso se conecta com os meus valores. Eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de saúde mental. Então, o que me motivou a construir tudo isso que eu tenho hoje, eu tenho 23 anos e é muita coisa, foi realmente seguir o que é importante para mim. Eu deixei a medicina, eu deixei tudo aquilo que não estava conectado com o que realmente era importante para a Clara e segui o meu caminho. Então, se eu tenho uma dica perceba quais são os seus valores, perceba o que é importante para você de verdade, porque é isso que vai te guiar no fim da sua vida. Certo. E o desconforto vai estar aí. Então abrace o desconforto que você deseja lutar. Muito bom, ótima orientação, ótimo conteúdo que você trouxe pra gente. O pessoal quiser acompanhar, claro, também passa bastante conteúdo nas redes sociais, fala todos os dias com dicas dessa parte ali da terapia, dessa questão ali do autocuidado, então é bem legal. Agradeço você estar aqui, agradeço você de casa também, agradeço nossos patrocinadores, a Unify, a Amor Saúde, a Ideal Company, que faz esse programa chegar até você. Te vejo no próximo programa, um grande abraço, tchau, tchau.